Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante que é câncer de ovário, né? E quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Haroldo Boigues, né? Médico cirurgião oncológico, que vai discutir esse tema aqui comigo. Bom, boa noite, Haroldo. Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Fabinho. Eu sou Haroldo, cirurgião oncológico, com formação em cancerologia cirúrgica pelo Hospital do Câncer de Barretos, né? E estou atuando aqui na cidade de Dourados desde 2008, né? 2008 já passou um tempinho, né? Eu estou Uhum. vendo aqui o reflexo na filmagem aqui, que é difícil a gente se ver, né? Hoje eu estou vendo. Muito bom. Já faz um tempo, né, Haroldo? Eu cheguei em 2005, um pouquinho antes que você ainda, Mas né? vamos em frente, né, Fabinho? Vamos. Bom, Haroldo, então, né, nós estamos no mês de maio, né, dia 8 de maio foi o dia de combate ao câncer de ovário, né? Então, puxando essa deixa aí dessa data, a gente resolveu fazer essa live aí sobre câncer de ovário, né? E falar um Isso. pouco sobre essa doença aí que é tão silenciosa, né? Mas que causa muitas mortes, né, aí de mulheres aí no nosso país. Então, Haroldo, vamos falar um pouquinho, né, da importância de se falar do câncer de ovário, por que que é uma doença aí tão importante da gente conversar e ter um dia específico aí para o combate a essa doença, né? É. Bom, o câncer de ovário é um câncer que age, né, que surge em um órgão ginecológico, né? E ele é um câncer silencioso, né? Então, a importância do conhecimento sobre a doença, né, de a gente difundir as informações aí, tá justamente porque, por ser um câncer silencioso, ele, na grande maioria das vezes, o diagnóstico dele não é precoce, né? Então a gente se depara aí já com uma doença em estágios avançados, onde o tratamento ele é um tratamento que exige uma dedicação maior, né? E então é a segunda neoplasia mais comum do sistema ginecológico, né? Perde para o colo de útero, né? Não é um tumor tão comum assim, né, em relação às outras neoplasias mais comuns que a gente tem, né, como mama, próstata, colo retal, pulmão, estômago, colo de útero. Em termos de estimativa, para que todo mundo aqui tenha conhecimento, no mundo é a oitava em incidência no sexo feminino e a sétima que mais mata as mulheres no mundo, né? Justamente por quê? Porque o diagnóstico ele não é tão fácil de ser realizado, né? No Brasil, existe uma estimativa anual de quase 7 mil casos e uma estimativa aí de 3 mil, quase 4 mil mortes anualmente, né? Então, é um tema que realmente deve ser dada importância e a população aí tem que ter um conhecimento sobre a doença e notar, né, os sintomas aí, não esperar as coisas se agravarem para procurar o auxílio médico. Uhum. Então, né, Haroldo? O ovário é um órgão que fica lá dentro da cavidade abdominal, né, escondidinho lá atrás, né? Isso. Então, o tumor, para dar um sintoma mesmo, para a pessoa sentir alguma coisa, demora bastante, né? Demora bastante. Então, é um órgão que está lá junto do útero, ele é pequeno, ele é do tamanho de uma azeitona, mais ou menos, né? Está interligado aí alguns ligamentos, tem a trompa que está em íntimo contato, né? É ele que favorece aí, então é ele que elimina os óvulos para a fecundação, né? E como ele é um órgão pequeno e que está escondidinho, né? Ele não dá sintomatologia no início. Os sintomas vão surgir quando a doença já adquire um certo tamanho, que aí começa a ter efeitos compressivos, então começa a comprimir o reto, começa a comprimir a bexiga, ou quando a doença ela se espalha pelo peritônio, que é muito comum isso acontecer no câncer de ovário. Então, o câncer de ovário, ele
é comum que a gente tenha o que a gente chama de disseminação celômica, ou seja, o desprendimento das células do câncer, né, e a disseminação dela na cavidade peritoneal. E aí o paciente começa com sensação de aumento do volume abdominal, né, não pelo efeito de massa, mas sim pela criação de líquido, que essa disseminação na cavidade peritoneal provoca. Em alguns casos, né, o aumento do volume também está relacionado à massa, né? Eu já peguei ovário de 40 quilos, já peguei ovário de 20 quilos, né? Então, dá essa sensação, esse aspecto de gestação, né? O paciente começa a notar um aumento do volume abdominal. E esse aumento pode ser pela criação de líquido ou pela massa mesmo que começa a se formar no ovário. Há outros sintomas também que é muito comum, esse efeito compressivo que o ovário causa na bexiga, né, faz com que a mulher tenha sensação e vontade de ir ao banheiro mais frequentemente, né? Então ela tem essa sensação de perca de urina ou sensação de necessidade de urinar mais frequentemente. Interessante, né? E lembrando sempre que são sintomas tardios, né? São sintomas Esses que são, não dão no começo. E aí, esses Haroldo, são o que que são, né, causas? O que pode causar? Eu sei que o câncer de ovário tem uma causa específica, né? Mas existem fatores de risco, né? Que aumentam a chance dessa paciente desenvolver câncer de ovário. Quais são esses principais fatores de risco? o câncer de ovário, assim, ele não tem uma causa específica, mas o que pode aumentar o risco, né, é uma doença predominantemente da pós-menopausa, né? Então ela é mais comum surgir com o avançar da idade. Então a idade, né, o avançar da idade é um fator de risco. A infertilidade, a endometriose também são fatores de risco para se ter câncer de ovário. Além disso, né, coisas que estão relacionadas aos nossos hábitos de vida, né? Então, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo são fatores de risco. A nuliparidade, a mulher não ter filho, também é fator de risco. O histórico familiar, né? E aqui entra de outros cânceres, não só de ovário. Então, você tem um histórico de câncer de ovário na família, de câncer de mama, de câncer de intestino, existe um aumento de risco de você também desenvolver a doença. Outros fatores aqui, que também está relacionado às questões hormonais, né, seria a menarca precoce, seria a primeira menstruação antes dos 12 anos de idade, e a menopausa tardia, ou seja, a parada da menstruação depois dos 52 anos de idade. Isso são considerados fatores de risco para a doença. Porém, a gente também tem os fatores protetores, né? Existem fatores que auxiliam a reduzir esse risco. Voltando lá, Fabinho, eu falei daqueles três, além do câncer de ovário, mama e colo retal, Isso. é importante a gente citar aqui que existe algumas mutações genéticas, né, que favorecem também o desenvolvimento da doença. Normalmente essas mutações estão relacionadas ao gene que a gente chama de BRCA1 e BRCA2 e também ao PALB, né? Basicamente esses três, eles estariam também relacionados ao maior risco aí de desenvolvimento do câncer de ovário, além do câncer de mama, outros tipos de câncer, mas também do câncer de ovário. E fatores protetores aí, né? O que nós teríamos aí de fator protetor, né? Aqui nós citamos de fator de risco a infertilidade, né? Nuliparidade, gestações, várias gestações, ter vários filhos, isso seria um fator protetor, né? O controle da obesidade, então a atividade física, o controle do peso, também seria fator protetor. Existe um direcionamento para que o uso de anticoncepcional também seja um fator protetor. A retirada da tuba uterina e a laqueadura também está relacionada aí com
com uma redução da incidência do câncer de ovário, né? E entrando na parte hormonal, né, também a amamentação. Então, quanto mais tempo a mulher amamenta, né, tanto como fator protetor para a mama, também teria uma relação hormonal aí para proteção do ovário. Eu tirei um dado aqui, Fabinho, que é assim, ó, comparando essas mulheres nulíparas que nunca tiveram filhos, o risco do câncer de ovário é reduzido em 30 para 60% naquelas mulheres que tiveram vários filhos, né? E existe uma proteção somatória para cada nascimento adicional. Então você sai de 30 para 60% de proteção quando a mulher tem vários filhos, né? E cada nascimento você tem um percentual agregado aí de proteção. Legal. Então você vê, né, Haroldo, que os fatores de risco se sobrepõem muito com o câncer de mama, né? Então, na verdade, você acaba vendo que as características da mulher que tem mais risco para ter câncer de mama tem mais risco para câncer de ovário também, né? Então essas pessoas aí que têm essas características aí, que não tiveram filhos, que não amamentaram, né, que tiveram menopausa tardia, né, que menstruaram muito cedo, aumenta o risco dos dois cânceres, né, do ovário e do câncer de mama, né? Então, para prevenir, uma coisa importante para prevenir é ter filho, né? Mulher, tenham vários filhos. Isso ajuda a prevenir o câncer de ovário, né? Isso tem que ser estimulado mesmo, né? Tá certo. Bom, então vamos lá. Bom, então, Haroldo, aí tem até uma pergunta já aqui, né? A Lua Zambuja aqui já perguntou, né? Como que a gente previne o câncer de ovário, né? Formas de prevenção, né? Então aí, quais são? Como que o paciente tem que agir, né? Eu estou preocupado, eu posso ter um câncer de ovário, eu tenho histórico de câncer de ovário na família, eu tenho essas características que você comentou, né? E o que eu tenho que fazer? Quem que eu procuro? Tem algum exame que eu tenho que fazer de prevenção, né? Como que a pessoa se previne do câncer de ovário? É importante, né, Fabinho, aqui a gente falar, quando a gente usa o termo prevenção, né, a gente tem que separar o que é prevenção primária e o que é prevenção secundária. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, sem a necessidade da atuação médica? Então, seria o que a gente chama de prevenção primária, é controle de hábitos e vícios que a gente pode, no nosso dia a dia aí, fazer coisas saudáveis que conseguem reduzir um grande percentual de câncer em geral, né? Não só o câncer de ovário. Então, com mudanças de estilo, de hábitos e vícios, a gente consegue aí reduzir em torno de 30% a 40% dos casos de câncer que a gente tem hoje no mundo. Que aí nós já citamos alguns fatores de prevenção, né? Como a amamentação, gestação, o controle da obesidade, atividade física, não fumar, não beber, reduzir o consumo de bebidas açucaradas ou de açúcares, né? Reduzir a atividade física, o consumo de alimentos ultraprocessados, não consumir em excesso proteína e gordura de origem animal, aumentar o consumo aí de frutas, verduras, legumes. Isso daí é o que a gente fala em atividade física, prevenção primária. E a prevenção secundária é o que todo mundo já ouviu falar aí em rastreamento, né? Então, seria você rastrear uma população assintomática, ou seja, aquela população, aquele indivíduo que não tem sintoma de doença. Então, quando a gente vai falar em rastreamento, a gente está indo atrás de pessoas assintomáticas, daquelas que não têm nenhum daqueles sintomas que nós falamos do câncer de ovário, né? Então, são os pacientes assintomáticos. Lembrando que o preventivo, que é uma forma de rastreamento do câncer de colo do útero, não permite o diagnóstico de câncer de ovário. Da mesma forma que também não permite diagnóstico de câncer de endométrio.
tá? Então, o preventivo é uma forma de rastreamento para câncer de colo de útero. Às vezes tem esse erro, né, de associar, mas eu faço preventivo todo ano, doutor, e como que não viu que eu tinha um câncer de ovário, né? Então, preventivo é um método de screening, um método de rastreamento para câncer de colo de útero. Bom, o que que a gente tem para o câncer de ovário? Infelizmente, não existe dados que realmente estimulem o rastreamento ativo do câncer de ovário. Então, falar assim, olha, para todas as mulheres, a partir de determinada idade, faça ultrassom transvaginal, faça o CA-125 ou faça uma ressonância de pelve. Não existe essa recomendação pela Organização Mundial da Saúde. Então, até hoje a gente não tem nenhum estudo que consolide isso daí. Mas o que que a gente tem, né? Nessa população que eu citei, que existem casos de câncer de ovário, que existem casos de câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de colo retal, você pode expor ela, né? O ginecologista pode realizar nela o ultrassom transvaginal anualmente, com a dosagem do CA-125, ou muitas vezes essa paciente vai para uma avaliação oncogenética, né? E aí, através dessa avaliação, você pode determinar se ela tem ou não tem mutação e se ela vai ter um risco maior de desenvolver a doença, e aí você vai expor essa paciente a um tratamento profilático, né? A uma cirurgia profilática. No geral, na prática clínica, né? Então, assim, não existe a recomendação para o rastreamento, mas na prática clínica, a gente costuma, para as mulheres que já estão na menopausa, fazer a rotina ginecológica, e nessa rotina inclui-se o ultrassom transvaginal e muitas vezes a dosagem do CA-125, tá? Em alguns casos a gente consegue identificar, né, a doença inicialmente. Existem algumas formas de apresentação, né? Às vezes a mulher vai lá e faz um ultrassom e vê no ultrassom identifica-se um nódulo, identifica-se o que a gente chama de cisto complexo no ovário, com vascularização acentuada, que são achados radiológicos que podem sugerir aí a presença do câncer de ovário. E a dosagem do CA-125. Mas eu quero já adiantar aqui, né, que se uma mulher dosar um CA-125, não fique desesperada, tá? Sim. Ela vá, procure, converse com o seu médico, porque existem situações benignas, a própria endometriose, né, alterações de função hepática, outras patologias que podem elevar o CA-125, né, e não necessariamente o câncer de ovário. Legal, legal. E a importância, né, Haroldo, da gente falar, né, da paciente ter a sua consulta anual com seu ginecologista, né? Isso. Porque vai ser o ginecologista que vai estar orientando, pedindo os exames, falando o que que ela tem que fazer, né? E aí já inclui aí o acompanhamento para o câncer de colo de útero, de endométrio, de mama, de ovário, né? A importância dela ter o seu segmento ginecológico anual, né, Haroldo? Isso. Então, o objetivo dessa rotina anual, né, além da orientação de uma vida mais saudável, né, é você fazer uma rotina procurando, né, tentar identificar as lesões precursoras ou a doença, ou tentar diagnosticar a doença na sua fase mais inicial. Né? Então, a mulher é mais fácil, viu, Fabinho? Porque a mulher ela faz essa rotina Sim, anualmente. O homem que normalmente não segue essa prática, né? Então, com a mulher certeza. ela é mais educada, ela tem essa sensibilidade de anualmente ela estar se cuidando, né? Por isso que elas vivem mais, né? Então, a mulher tem esse cuidado, né? Então, a Uhum. importância desse cuidado anualmente está aí. Tá? Você tentar identificar uma lesão precursora, uma lesão que poderia se transformar no câncer, ou identificar a doença na sua fase mais inicial.
consequentemente, os tratamentos não serão tão pesados quanto o tratamento de uma doença mais avançada, né? Uhum. Bom, deixa eu só fazer uns recados aqui. Tem bastante gente que está entrando agora, né? Quem não pegou a live desde o começo, ou quem vai ter que sair, essa live está sendo gravada, tá, pessoal? Ela vai estar disponível hoje ainda aqui no Instagram, a partir de amanhã no canal do YouTube do Artemis Laboratório, tá? Então, não precisem ficar preocupados se vocês perderem uma parte ou quiserem assistir depois, ela vai estar gravada, é só ir lá no canal do YouTube do Artemis Laboratório que vocês vão ter a live disponível lá. Bom, agradecer aí, tem vários colegas médicos hoje prestigiando a gente, aí o Daniel Stenbal, o Vitor Arcio, o Gustavo Rapaz, a Luciana Leonardo, que foi minha colega de turma lá na faculdade em Santos, o Marcos Canteiro, o Robin, vários colegas aí acompanhando a nossa live aí, Haroldo. Bom, Muito bom, Fabinho. Um abraço a todos aí, abraço a todos as que estão acompanhando. Eu não tenho esse domínio de conseguir ver quem está acompanhando aqui não, viu, Fabinho? tranquilo. Bom, vamos lá, Haroldo. Bom, então tá. Mas aí a paciente fez lá um ultrassom transvaginal e descobriu um cisto complexo ou um nódulo no ovário, né? O que se faz com essa paciente? O que a gente tem que fazer? Qual que é a orientação? O que se faz com essa paciente? Quais são os passos, né? Para iniciar o acompanhamento, o controle, o tratamento dessa paciente? Então, assim, Fabinho, a paciente foi na sua rotina ginecológica e identificou um cisto complexo, né? Fez lá um ultrassom, um cisto complexo com vegetação, septo espesso, nodulação, vascularização intensa, né? O primeiro passo ela vai para uma propedêutica mais avançada, então você normalmente expõe essa paciente a uma ressonância de pelve. O objetivo disso é tentar caracterizar melhor essa lesão ovariana, avaliar se não existe extensão de doença, então se não tem comprometimento das ínguas da pelve, se não tem comprometimento das ínguas do retroperitônio, e daí a gente vai fazendo uma avaliação um estadiamento mais completo. Bom, isso não é diagnóstico, tá? Então, o câncer de ovário, diferente do câncer de colo de útero, do câncer de endométrio, do câncer de estômago, intestino, mama, que te permite uma biópsia antes da cirurgia, o ovário não te permite isso, né? A biópsia do câncer de ovário é biópsia cirúrgica, não é abrir e tirar um pedacinho do ovário. Você tem que fazer a representação de todo o órgão, né? Então, o paciente está com suspeita, depois de toda essa propedêutica de imagem, esse paciente vai ser submetido à cirurgia. Dependendo do tamanho da lesão, dependendo da extensão da doença, que a gente consegue, às vezes, determinar previamente a cirurgia, essa abordagem ela pode ser por videolaparoscopia, para diagnóstico e estadiamento, ou ela pode ser por cirurgia convencional mesmo, né, por laparotomia. E o grande diferencial que se tem, né, quando a gente vai fazer a abordagem de uma paciente com suspeita de câncer de ovário, é a presença do patologista em sala cirúrgica, para que possa ser realizado o chamado exame de congelação, né? Então o cirurgião vai lá, aborda a paciente, ele resseca aquela lesão anexial, aquela lesão do ovário. O ideal é que se faça essa ressecção completa, sem que seja rompida as barreiras aí, a cápsula, o ovário. A peça é entregue no mesmo ato para o patologista, e o patologista, aí é domínio do Fabinho, né? O patologista vai fazer a análise intraoperatória, ele vai fatiar a peça, vai fazer a análise do microscópio e vai dar informação para a gente, né? Em 99% dos casos, o patologista nos deixa feliz, tá? Em 1% dos casos, o patologista fala, não sei falar se realmente é ou não é, né? Aí você fica com a cruz, né? Mas na grande maioria das vezes, esse diagnóstico ele já acontece imediatamente. E o patologista já te dá a informação, ó, isso é benigno.
Sendo benigno, a paciente é jovem, né, você nem vai mexer no outro ovário, nem no útero, né? Aí o patologista fala assim, olha, é um tumor maligno, é um tumor, aí vem alguns subtipos do câncer de ovário. A grande maioria são os cânceres chamados de origem epitelial, né? E a gente tem os tumores germinativos, né? Isso vai diferenciar um pouco a forma de abordagem cirúrgica e a terapêutica sequencial. Mas o patologista examinou, olhou e falou, olha, é um câncer de ovário, origem epitelial, aí no mesmo ato, o cirurgião ele já realiza a cirurgia necessária para a doença em si, né? Aí ele vai complementar, vai retirar o útero, vai retirar o ovário contralateral, as trompas, vai fazer representação linfonodal, vai fazer representação peritoneal, do momento, então aí é o estadiamento cirúrgico completo, né? Então, para o câncer de ovário, não existe aquela biópsia que se fala assim, mas doutor, já vai me operar, não vai fazer uma biópsia antes? Não, o câncer de ovário não permite isso, né? Ou as lesões anexiais complexas não permitem isso, né? O diagnóstico realmente vem com a abordagem cirúrgica, com a presença do patologista em sala. É nessa parte que eu entro, né, como patologista, né? Então, a gente vai lá no centro cirúrgico, né, Haroldo, na hora da cirurgia, o Haroldo tá lá operando o ovário, ele me chama, eu vou lá, e aí a gente vai analisar essa peça durante a cirurgia, né? Então, eu levo todo o meu equipamento lá no centro cirúrgico e a gente faz um exame rápido, né, que a gente chama de exame de congelação, e a gente consegue ver as características, tanto do ovário, quanto as características das células do ovário, lá no microscópio. E baseado no que a gente vê ali, eu consigo dizer para o Haroldo, olha, isso aqui é um tumor benigno, isso aqui é um tumor maligno, né? Ou isso aqui, às vezes eu não consigo definir, né? Mas na grande maioria das vezes a gente define. E isso é muito bom, porque o paciente vai resolver tudo numa cirurgia só, né? Ele faz o diagnóstico e o tratamento cirúrgico numa mesma cirurgia, né? Em locais que não tem o patologista para fazer esse exame de congelação, muitas vezes o paciente tem que fazer 2 cirurgias. Você vai lá, tira o ovário, manda para o laboratório para depois saber se aquilo for maligno e fazer uma outra cirurgia. Então a ida do patologista, né, na sala cirúrgica, fazer o exame de congelação, é justamente para você conseguir o quê? Ter esse diagnóstico na hora e poder já tomar a conduta para iniciar o tratamento do paciente na mesma cirurgia, né, Haroldo? Isso daí que é importante, Fabinho. O interior é um pouco diferente, é um pouco difícil, né, essa condução, mas aqui os colegas, eles já têm esse hábito, né, os colegas da ginecologia, normalmente quando eles se deparam nos exames de rotina aí, com uma lesão complexa, alguma coisa assim, eles já fazem essa abordagem com o patologista ou encaminhar para o profissional que vai fazer a cirurgia completa, né, e que a paciente realize isso num ato só, né. Agora, infelizmente, no interior, às vezes a paciente não tem esse acesso, né, e a gente pega aí muitos casos, né, que a paciente foi abordada em alguma cidade do interior com uma lesão de ovário, sem essa suspeita maligna, né? E veio um câncer de ovário, e aí a paciente chega até nós e tem que ser exposta a uma nova abordagem cirúrgica, né? Não é que está errado o que foi feito, né? É justamente a falta de acesso, né? Então, no interior não tem o patologista para ir na sala, né? E o colega, às vezes, ele não imaginava que iria se deparar com um câncer de ovário, né? Então, nos grandes centros, né, o que diferencia a abordagem das lesões anexiais é isso. E outra coisa importante, né, e que realmente tem impacto, principalmente no câncer de ovário e câncer de ovário avançado, é que o profissional que vá abordar, né, seja um profissional capacitado e que tenha experiência nisso, porque realmente afeta o prognóstico do paciente.
né? Eu tenho um caso que marcou, né? Marcou o pessoal que era aluno na época aí, de uma paciente de 17 anos de idade, que ela estava numa cidadezinha do interior e estava considerado mesmo com uma doença paliativa, né? Ela tinha uma tumoração anexial, localmente avançada, e o pessoal estava paliativando ela nessa cidade. E aí um colega cardiologista que na época estava aqui e atuava nessa cidade me ligou e pediu para transferir e ela foi para o HU. Né? E quando eu abri no HU, realmente era uma doença localmente avançada. E os alunos ficaram atrás estimulando. Vai, tira, professor, tira, tira, resolve, vamos ver se resolve. Né? E nós tivemos que fazer um procedimento chamado de exinteração pélvica posterior. E retiramos só um pedaço da bexiga, mas todo o útero, os ovários, o reto, né? E hoje ela está aí com quase 30 anos, né? Isso foi desde quando, foi logo que eu cheguei aqui, né? E hoje ela está aí com quase 30 anos e estava fazendo medicina, né? Então, isso daí que é importante, né? Às vezes a gente se depara com uma doença que muitas vezes a gente imagina que não tenha solução, mas o câncer de ovário é uma doença quimiosensível, né, que se teve a oportunidade de ser abordada e teve a oportunidade de se fazer um tratamento adequado, tem chance de cura, mesmo nos casos avançados. Então, né, Haroldo, a gente chegando nessa parte que você está falando aí, né, do tratamento, né, eu acho que hoje a gente tem que falar disso, né, você falou aí, né, dos casos até de câncer avançado que hoje a gente tem conseguido sucesso terapêutico e cura de pacientes, né, o quanto, né, que essas novas terapêuticas, né, da oncologia hoje tem mudado a realidade do câncer de ovário, mas não só do câncer de ovário, do câncer de um modo geral, né? O quanto que hoje a gente tira esse estigma, né, da paciente fala, antigamente falava, nossa, eu tenho câncer, eu vou morrer, né? E hoje essa realidade já não é mais uma situação tão decisiva, né? Então, hoje nós estamos num período realmente da mudança da realidade no tratamento do câncer, né, Haroldo? A evolução da oncologia nos últimos anos, né, foi muito grande e, na realidade, evolui mês a mês, né? Então, a introdução do que a gente chama de terapia-alvo, imunoterapia, essa melhora de tecnologia de tratamento, né, tem permitido curar mais pessoas e melhorar o prognóstico daqueles pacientes que muitas vezes eram considerados aí com prognóstico fechado de 3, 6, 12 meses, né? Então, nós tivemos grandes avanços nessas terapias-alvo, né, para melanoma, para câncer de cólon, para câncer de mama, para o câncer de ovário, né, para câncer de pulmão. Então, doenças que muitas vezes você considerava um prognóstico reservado, né, de poucos meses, hoje o paciente tem um prognóstico maior, né, e a gente passa a considerar o câncer como uma doença crônica, né? O que significa isso? Né? É aquele paciente que ele vai estar em monitorização e tratamento do resto da vida, da mesma forma do paciente cardiopata, do paciente hipertenso, do paciente diabético, né? Que necessita de um segmento, necessita de um tratamento aí para o resto da vida. E a doença oncológica, principalmente a doença oncológica avançada, o objetivo é transformar ela numa doença crônica, né? E isso tem sido permitido na atualidade com o avanço das tecnologias aí de tratamento que a gente tem hoje. Uhum. Legal. Pessoal, pode fazer pergunta, tá? Vai escrevendo aí aqui no nosso chat aqui, vai escrevendo, fazendo pergunta pra gente, tá? Que a gente vai respondendo aqui, tá? E Haroldo, como é que tá aqui no horário? Mas, Fabinho, apesar de todo esse avanço, né, tecnológico, terapêutico que a gente teve no câncer, é importante a gente assinalar que o melhor e o ideal é que o diagnóstico seja feito na sua fase mais precoce. Esse diagnóstico precoce permite um tratamento com menos sofrimento,
permite uma reabilitação mais precoce e permite um gasto menor, né? Então, vai se gastar menos para tratar esse paciente. Esse paciente ele vai voltar para a sua vida social mais rápido e o tratamento que ele vai ser submetido não vai ser um tratamento tão pesado, né, que vai debilitá-lo tanto, né? Então, quando a gente fala em câncer, o ideal é a gente sempre procurar o diagnóstico precoce, né? Então, lembrando que os 10 mais, os que mais são incidentes. Os que mais matam, eles permitem esse diagnóstico precoce ou a prevenção primária. Uhum, tá certo. Ô, Haroldo, e como é que está a situação em Dourados hoje, né? Tanto para diagnóstico quanto para tratamento, né? Hoje uma pessoa que tem um câncer de ovário já aqui em Dourados consegue fazer o tratamento aqui na cidade de uma forma bem adequada, né, Haroldo? Fabinho, a cidade ela evoluiu muito, né? Tanto na questão profissional, como na questão de estrutura, né? Então ela não perde para o que se tem nos grandes centros, né? O tratamento do câncer, ele é um tratamento baseado em protocolos, né? Não é uma coisa que vem da cabeça daquele determinado profissional, então eu vou fazer desse jeito, né? Lógico que o tratamento ele é adaptado ao paciente, mas ele é baseado em protocolo que se segue aí no mundo inteiro, né? Então, aqui em Dourados, em comparação com os grandes centros, né, a gente não perde em nada, né, tanto na questão de imagem, quanto na questão patológica, quanto na questão profissional de abordagem terapêutica, né? Em termos de medicação, né, vai falar assim, mas será que o remédio que vai ter lá em São Paulo não é diferente do que tem em Dourados? Isso não existe, né? Então, se é permitida a entrada da medicação no Brasil, né, essa medicação ela pode estar em São Paulo, ela pode estar em Dourados, pode estar lá em Itaquiraí, como ela pode estar em Campo Grande, né? Então, desde que você tenha uma estrutura, um centro que permita a abordagem desse paciente, né, de forma multiprofissional, você pode realizar o tratamento do câncer, né? Exemplo disso foi Barretos, né? Barretos é uma cidade interior, na época não tinha nem 60 mil habitantes, 50 mil habitantes, e hoje é um dos maiores centros do mundo de tratamento oncológico, né? Dourados é uma cidade interior, né? É uma cidade que a gente atrapalha um pouco a logística, né? Principalmente agora com o aeroporto em reforma, uma cidade de 200 mil habitantes, mas que tem grandes estruturas hospitalares, que tem grandes clínicas, que tem grandes estruturas de imagem e de patologia, que permite esse tratamento multiprofissional, né? Então, o tratamento oncológico em si, ele é um tratamento baseado em protocolo, né? O remédio X daqui é o mesmo remédio X lá de São Paulo, né? Não modifica, né? Então, a gente está bem servido disso, né? E eu acho que o curso de medicina também favorece esse crescimento, né, profissional na cidade, né, Fabinho? Com certeza, com certeza. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui da Selma aqui, ó. Estou fazendo reposição hormonal há um ano e ainda não fiz o Papa Nicolau ou outro exame. Minhas amigas falam que é muito perigoso desenvolver um câncer. Verdade isso? A reposição hormonal, quando a paciente está em reposição hormonal, o ideal é que ela tenha um cuidado maior e antes que isso seja realizado, que ela faça uma rotina mamária, né, para iniciar uma terapia de reposição. Para o câncer de ovário não está muito estabelecido essa associação com o aumento do risco, nem para o câncer de colo de útero, né, mas para o câncer de mama, antes que se faça a reposição, que se tenha uma avaliação aí com o mastologista, com o ginecologista, né, para ter uma segurança maior para a reposição. Uhum.
Legal. Ó, vamos dar risada um pouquinho aqui, ó. O doutor Nélio, lá do IDEP, falou assim, ó, doutor Haroldo, colocar cabelo previne câncer de pele, tá? Ele tá te chamando lá, ó. Eu já estava esperando isso, viu? Porque só pelo vídeo mesmo para a gente observar, viu, Fabinho? Que a falta tá grande, viu? Semana passada nós fizemos uma live com ele sobre cabelo aí, e aí ele aproveitou já que eu comentei. Eu tenho que criar coragem, viu, Nélio? Aí, ó, a Débora aqui, ó. Apenas o aumento do volume do ovário sem cisto é indicativo para retirada? Não, aí depende o aspecto, né? Esse aumento de volume é um aumento de volume glandular, é uma lesão sólida que surgiu dentro do ovário, né? Porque quando a gente fala o câncer de ovário, necessariamente ele não cístico, né? Ele pode ser sólido cístico, ele pode ser sólido, né? Então, o aumento do volume, ele tem que vir associado a alguma causa, né? Então, se tem uma lesão sólida associada, isso aí tem que ser examinado. Quando o radiologista faz o ultrassom e ele faz a descrição assim, uma lesão cística simples, né? E significa que é uma lesão, é como se fosse uma bexiga que não tem nenhum tecido entremeado, né, dentro dessa bexiga, ou que não tenha nenhuma carne crescendo dentro dela. Isso daí normalmente são lesões benignas, né? A gente se preocupa mais quando tem uma carne crescendo dentro dessa lesão cística, quando existem septos, que são tecidos intermeados dentro dessa lesão cística, e quando os vasos, né, estão mais direcionados para a lesão, a gente tem um aumento da vascularização local. Tá? Então, isso é o que demonstra aí uma necessidade de uma avaliação melhor. Legal. Bom, estamos chegando no final da live aí já, né? O tempo passou rápido, a gente vai batendo papo aqui, o tempo vai passando, né, Haroldo? Meu então, Deus aí, Haroldo, bom, o pessoal que quiser te procurar, né, é lá na Oncoclínica, né? Fala um pouquinho lá da clínica, da onde você está, onde você atua, por favor. Isso, Fabinho. Atualmente, então, a gente tem um serviço lá da Oncoclínica, lá a gente disponibiliza todo o serviço para o tratamento oncológico, né? Então, a equipe cirúrgica, a equipe clínica para quimioterapia e a radioterapia, né? Então, a gente disponibiliza também lá na clínica o serviço de radioterapia, além da equipe multiprofissional, né? Onde a psicóloga oncológica, a nutricionista oncológica, a equipe de enfermagem, né? Então, a Oncoclínica, esse ano, completando 10 anos já de funcionamento aqui em Dourados. E atuo nos hospitais da cidade, né? E no Instituto de Prevenção do Hospital do Amor. E lá no Instituto do Hospital do Amor, que a gente faz parte, né, Haroldo, aí da diretoria aí, da montagem do Instituto, né? Tá fazendo que tipos de exames lá no Instituto hoje, Haroldo? Para o pessoal que vem interesse procurar. Isso, lá está voltado, Fabinho, então, ao rastreamento do câncer de mama e do câncer de colo de útero, né? Então, lá no Instituto, via SUS, né? A mulher, dentro da faixa etária, ela pode estar realizando o exame de mamografia e o exame do preventivo para a detecção do câncer de colo de útero. Se em algum desses exames foi observado alguma alteração, essa mulher ela é convocada e lá se faz a complementação. Legal, muito bom. Então, pessoal, queria dizer aí que, né, todos esses exames aí que o doutor Haroldo falou aí, né, tanto a parte dos exames de sangue, né, para detecção, quanto toda a parte dos exames anatomopatológicos, congelação, a gente tem aqui no Artemis Laboratório, né? Então a gente tá ali na Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, né? Estamos lá no Medical Center também.
Se precisar de alguma coisa, eu tô lá todo dia, pode procurar a gente lá, né? Ou procurar o Dr. Haroldo lá na Oncoclínica, que a gente vai estar sempre aí atendendo aí vocês, tá? Aqui mais uns comentários rápidos aqui, ó. A Luciana Zambuja, Dr. Fábio, Dr. Haroldo, parabéns. Eu sempre falo, há pouco tempo não tínhamos acesso a tanta informação que vocês proporcionam com essas lives. Parabéns. A Sandra Almeida, um grande abraço, doutor Haroldo. Que Deus continue abençoando esse médico humano. Ela falou que trabalhou lá na Oncoclínica, né? Legal, muito bom. Deus abençoe, viu? Todos Bom, vocês, Haroldo, tá? então quer dar mais algum recado? Fazer um encerramento aí, alguma coisa, uma mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando a gente até essa hora, nessa quarta-feira fria aí? Vixe, Maria, tá terrível mesmo. Fabinho, primeiramente, assim, o que eu gostaria mesmo é parabenizar você por essa oportunidade e pela atuação que você vem exercendo. Já foi dito aí, né, e do câncer, em relação ao câncer, o que a Organização Mundial da Saúde diz leve informação, porque só com informação que a gente vai conseguir modificar o cenário atual da doença. Hoje, são 19 milhões de casos sendo diagnosticados por ano. Em 2040, serão quase 40 milhões de pessoas. Em 2040, serão mais de 19 milhões de mortes pela doença. Então, a gente só consegue modificar o cenário dessa doença levando informação, levando orientação, levando informações em relação à prevenção primária, à prevenção secundária. E você está permitindo isso, né? Então, você não foi só essa live de câncer de ovário, né? Eu já vi que você fez outras direcionadas à doença oncológica, ao câncer, e é através disso que a gente realmente vai poder mudar o cenário da doença, tá? Então, vocês estão de parabéns, o Artemis está de parabéns, e gostaria de agradecer a paciência de todos que estiveram assistindo a live, né? E o objetivo Legal. é realmente esse, né? Se a gente pode fazer um pouquinho aqui, de levar a informação, né? A gente está disponível para isso. Legal. Aí, ó, só aqui, a Renegrão aqui, falando que o doutor Haroldo é um anjo em nossas vidas aí. Bom, E, então, Haroldo, olha, eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Nós já fizemos mais de 50 lives, né? Um terço dessas relacionada à oncologia, né? A diagnóstico de câncer, a falar sobre câncer, né? E quem quiser saber mais um pouco sobre isso, tá lá no nosso canal, tá? Pode ir lá, Artemis Laboratório no YouTube, tem mais de 50 lives lá sobre vários assuntos, com excelentes profissionais aqui da Cidade de Dourados, que a gente tem conversado aqui nesse nosso canal, né? E lembrar a todos que semana que vem, dia 26, quinta-feira, às 7 horas, quem vai estar com a gente aqui vai ser o Ajax, doutor Ajax Leite, falando sobre glaucoma, né? Semana que vem é o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma, uma doença que causa dor importante de cegueira, de perda de visão, né? Uma doença que também tem prevenção, e é importante a gente estar conversando sobre isso. Então, quem tiver aí, já quiser semana que vem, acompanhe essa nossa live, tá? Quinta-feira, 19 horas. Tá bom? Então, Haroldo, ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo. Tivemos uma audiência enorme hoje, tá? Então, obrigado mesmo, Haroldo. eu que agradeço, viu, Fabinho? Um abraço aí, boa noite a todos, tá? Então tá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção até essa hora, tá? E uma boa noite fria aí para todos aí aqui. Então tá, um grande abraço, pessoal. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Um abraço, boa noite.